Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre Escobar, a traição, depois da vinheta. Antes de começar essa crítica, se você está chegando aqui no canal por meio desse vídeo, não deixe de se inscrever, de conferir os nossos outros conteúdos. E é isso aí, bora pra crítica. Esse filme foi escrito e dirigido pelo Fernando León de Aranoa e ele é baseado no livro Amando Pablo Odiando Escobar, escrito pela Virginia Vallejo, que é a personagem central dessa história também, ou pelo menos deveria ser. A Virginia Vallejo, caso você nunca tenha ouvido falar nela, ela foi uma jornalista colombiana super importante na época, apresentadora de TV e tudo mais, e ela teve um envolvimento com o Pablo Escobar no momento que ele estava tentando entrar na política, e enfim, ela até deu uma ajuda para ele, cedendo espaço no programa dela e tudo mais. Então eles tiveram um envolvimento, ela teve acesso a boa parte dos trâmites entre ele e o narcotráfico e a política colombiana e americana. Então o filme basicamente é uma visão dela sobre essa história que eles viveram juntos e sobre esses bastidores aí das relações que o Pablo Escobar estabelecia com os poderes de governo e tudo mais. Eu não li o livro, eu não sei a que profundidade a Virginia chega nessa relação dela com o Pablo, tudo que ela conta e tudo mais, mas eu cheguei a ler algumas entrevistas que ela deu e tem detalhes muito, muito preciosos ali dessa relação, que na verdade no filme eu acho que foram pouco explorados. O que eu vi no filme, na verdade, foi uma tentativa de ser um ponto de vista dela, aliás, um ponto de vista mas assim, é uma tentativa de ser um protagonismo dela, mas que na verdade acaba indo pro Pablo Escobar. Você tem ela narrando o tempo todo os bastidores do que ela presenciou ali dessa relação dele com os políticos e tudo mais. É como se fosse um relato dela sobre os trâmites dele, do narcotráfico e tudo mais. Então não é bem uma história dela. Ela perde o protagonismo, esse protagonismo da Virginia se desvirtua em função de um didatismo até para se explicar como é que funcionavam essas relações de poder do narcotráfico com a política e tudo mais. Então o que acontece é que se você já está familiarizado com o tema, já viu o documentário, já viu série, já viu isso, já viu aquilo, talvez esse filme não seja assim interessante nesse sentido, porque ele vai te falar mais do mesmo, assim. É lógico que é de um ponto de vista de outra pessoa, mas as profundidades os pontos cruciais em que ele poderia ter mexido e ter assim, se aprofundado mais acabaram ficando de segundo plano. É lógico que você tem assim, muito da relação dos dois e muito de como o Pablo era dentro dessa relação e dentro da relação matrimonial dele também. Uma das relações mais interessantes, inclusive, é ele com a família dele, com a esposa dele, que sabia dessa amante, que era a Virginia, e a relação dele com os filhos. Então tem uma cena muito bonita dele com a filha, essa relação também que se estabelece pelo poder que ele tinha, que ele exercia sobre as outras pessoas e também que ele chegava a exercer sobre as mulheres e sobre a família dele também. Então isso acaba sendo abordado, mas não é o centro assim, da história. Acaba sendo realmente a ascensão e a queda do Pablo Escobar pelos olhos da Virginia Vallejo. O roteiro vai apostar também numa atmosfera cômica e descontraída, principalmente no primeiro ato, para apresentar os personagens assim, e apresentar principalmente um ao outro. A Virginia ao Pablo, assim, esse encontro deles é todo meio que feito de forma descontraída, com músicas latinas, assim, um clima que mesmo numa reunião super importante lá em relação a quem eles iam comprar, que política eles iam comprar e tudo mais, isso é tudo feito de forma meio descontraída,
com diálogos cômicos. O aspecto, a comicidade da obra, assim, em certos aspectos funcionam, em outros não. Eu achei, na verdade, dispensável em grande parte do filme, mas tem um momento ou outro que acaba sendo engraçado, seja pela ironia do personagem, pelo sarcasmo, pela hipocrisia de algumas ações, enfim, você tem alguns pontos cômicos que funcionam, mas a maioria não funciona. Aí falando um pouco da direção, mas bem pouco mesmo, porque não tem muito o que falar, é uma direção bem simples. Imageticamente o filme não tem nada de inovador, nada de conceitual em certo sentido. É o que eu falei, né? É uma atmosfera mais descontraída no começo em relação até à movimentação de câmera. As câmeras são mais paradas no começo, depois começa um movimento ao longo da trama, assim, acompanhando o nível de tensão que vai chegando e tudo mais, que vai evoluindo também. Mas não tem nada de muito extraordinário na direção do Fernando de Onde Era Novo. Vale aqui uma menção muito importante à equipe de caracterização, figurino e maquiagem, que conseguiu aproximar bastante a Penélope Cruz e o Javier Bardem, a Virgínia e ao Pablo Escobar. Eles estão bem caracterizados e, enfim, isso já constrói pelo menos acho que 40% do personagem, né? E chegando no ponto forte desse filme, que são as atuações. Eu acho que esse filme é um filme de ator, antes de qualquer coisa. São dois personagens muito interessantes, que dão 1000 possibilidades aí de construção para os atores. E são dois atores muito fodas, né? Javier Bardem fazendo Pablo Escobar e Penélope Cruz fazendo a Virginia Vallejo. Como eu disse, a caracterização já traz muito, né, do que eles são por fora, e ainda existe um trabalho corporal feito pelos dois também muito interessante, de forma mais expressiva no personagem do Javier do que da Penélope, mas ainda assim existe uma postura que você já, logo de cara, sem conhecer muito, já sabe assim, um padrão de como que essas pessoas são na sociedade e tudo mais. E ao longo da trama, eles têm um arco, né, que é muito bem construído, os dois juntos, uma relação que começa instigante, meio imprudente e tudo mais, e vai virando uma relação nociva, assim, de abuso de poder por parte dele. E é interessante acompanhar isso também pela ótica dela. Eu gostaria que tivesse mais da ótica dela, porque tem coisas que eu li que, por exemplo, não foram pro filme e eu fiquei depois chateada, porque poderia ter engrandecido mais essa personagem e tudo mais. Mas vale muito a pena ver por causa deles, porque eles estão super bem primorosos. Se vocês gostaram dessa crítica, por favor, deem o seu like aqui embaixo, comenta também o que vocês acharam, pode discordar, só que discorda com amor, por favor. E é isso aí. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Corta!